De volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do nosso projeto Band Eleições, conhecendo nesta semana os candidatos e as propostas de quem disputa as eleições municipais na cidade de Jaguariúna. Um trabalho que tem a produção do Henrique Alves e conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes os trabalhos técnicos do Danilo Capucci na mesa de som e na central técnica. Hoje, nossa convidada é a única mulher a disputar as eleições como prefeita, candidata a prefeita da cidade de Jaguariúna, a professora Rita, candidata pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Candidata, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar presente conosco aqui no Grupo Bandeirantes. É um prazer ouvi-la. O prazer é todo meu, Heitor. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. E vamos falar de política. Primeiro, como é ser a única mulher numa disputa onde homens historicamente vencem tanto para cargos executivos quanto legislativos em Jaguariúna? É um privilégio, porque não é fácil a mulher entrar na política e nem entrar no mercado de trabalho. Nós estamos em pleno século XXI e ainda temos muitas diferenças com relação a salário, com respeitabilidade. Geralmente é mais aceito a mulher como vice, mas a mulher como cabeça de chapa é mais complicado. Então, é um privilégio e eu trago esse privilégio no meu programa de governo. Candidata, Jaguariúna não tem um histórico recente de bons números eleitorais para o PT. Eleição de 2018, o candidato que virou presidente, Jair Bolsonaro, venceu em Jaguariúna com mais de 65%. Em 2022, também mais de 65% dos votos. E em 2020, Jaguariúna não teve candidato do PT e o PT não fez parte de nenhuma coligação. O que muda em 2024 para o PT lançar a sua candidatura e como convencer o eleitor de Jaguariúna a votar no Partido dos Trabalhadores? Bom, o que muda foi o nosso trabalho desde 2022 com a eleição do Lula. Lá eu reorganizei o partido e eu sou atual presidenta do partido de lá também. E por isso fui considerada a liderança que estaria preparada para encarar a nossa eleição agora em 2024. Nós temos um histórico no estado de São Paulo de 30%, não é só em Jaguariúna, Haddad também teve 30%, e esse 30% nós avaliamos que mais as pessoas que votaram em branco e nulo em Jaguariúna são suficientes se a gente conseguir convencer a população para ganhar a eleição. Eu vejo assim um quadro de... Primeiro que teve muita influência a respeito das fake news, né? As fake news atrapalharam muito a eleição, virou uma terra de ninguém a internet, e isso contaminou muito o geral da população. Primeiro, porque nós não temos uma cultura muito ligada a acompanhamento político, visto que muitas pessoas sorteiam um santinho no chão para votar nos seus deputados, nos seus senadores. Isso não ocorre tanto nas eleições municipais, né? Mas nas estaduais e federais acontece. Porque o povo ainda é muito recente a nossa democracia. Então as pessoas estão aprendendo fazendo, né? A gente diz que é andando e trocando o pneu. Então eu vejo com bastante esperança essa 2024 com o trabalho de base que a gente tem feito em Jaguariúna, indo nos bairros, conversando. E temos o Lula, que voltou com os projetos sociais que estavam abandonados, e isso traz força para a nossa campanha também. Até porque o governo federal já investiu de janeiro até agora em Jaguariúna o valor de mais de 300 milhões. Então, é o fazer o social e um olhar diferenciado para a população mais pobre e o trabalhador mais carente. Nós estamos conversando dentro do nosso projeto Band Eleições com a professora Rita de Cássia Nascimento, candidata do PT à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. A senhora é professora de ensino fundamental, da aula de matemática, conhece, portanto, a educação básica, uma das responsabilidades de um prefeito, de uma prefeita. Em Jaguariúna, quais são as principais necessidades na educação e como o seu projeto pretende melhorar a qualidade do ensino? Bom, primeiro precisa construir escola, porque o atual governo e o anterior, dele mesmo, né, não construiu nenhuma escola
nós temos desde 2007, 2008, que não é construído uma unidade escolar. E aí a gente pretende fazer mais escolas de tempo integral. Para isso eu preciso, para cada uma de tempo integral, eu preciso construir um outro prédio, para não fazer o que o atual governo fez. O que ele fez? Ele criou uma escola em tempo integral na antiga Joaquim 1 e 2, que eram juntas essa escola, e remanejou os alunos e fechou várias salas em outras unidades escolares. Ou seja, nós, professores da rede municipal, estamos com superlotação. Tem sala de aula que tem, às vezes, 38 alunos. Numa sala quente, porque as salas de aulas não são planejadas para ter pessoas lá dentro. Eu as considero depósitos, porque não tem janela, não tem circulação de ar. O ventilador, ele manda mais ar quente e é barulhento. Então, fica um ambiente inóspito para as crianças ficarem ali durante 4, 5 horas. Então, eu preciso, nesse governo, construir escolas para poder fazer mais escolas de tempo integral. E eu preciso dar uma atenção especial à educação especial, porque foi negligenciada durante todo esse governo. Não foi... Primeiro, ele queria terceirizar as professoras de educação especial. Nós fizemos uma campanha para que isso não acontecesse na cidade. Ele voltou atrás, começou a chamar professores concursados. Mesmo assim, não deu conta da demanda. Nós temos em torno de 250 alunos que precisam de atendimento especial. Isso na sala de aula. O que ele fez? Algo que, ao meu ver, é inaceitável. Pegou algumas crianças que teriam que ter educação especial, como ele não tinha pessoa para colocar nas salas, ele juntou ou 5 numa sala com um professor, ou retirou esses 5 e colocou numa sala que eu chamo de segregação. Vou explicar o que é isso. É previsto uma sala de aula que a gente chama de sala de recursos. Só que essa sala de recursos ela deve acontecer no horário contrário de aula. É previsto por lei que qualquer aluno de educação especial ele tem o direito de assistir às aulas do dito sala normal, né? No horário de aula comum. Por que isso? Porque isso dá incentivo, ele vai conviver, ele vai ter a troca social, convívio com outras crianças, e ali junto com ele uma professora de educação especial que vai fazer a tarefa de intermediar o material e inclusive produzir junto com o professor da sala. Então essa sala ele pegou, que seria no horário contrário, e ficou no horário permanente. Então, essa criança está privada de ter aula no horário comum e ela fica só nessa sala. Então, ela perde o convívio com as outras crianças. Essa sala está irregular legalmente. Estamos conversando com a professora Rita, candidata do PT à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. Uma das principais discussões nessa eleição de Jaguariúna, candidata, é o fornecimento de água e esgoto depois de um processo de privatização que se iniciou em 2024 e acabou sendo interrompido, inclusive com um comitê em defesa da água sendo criado para frear esse processo de privatização. O PT sempre se posicionou contra a privatização do DAI de Jaguariúna. Sem privatizar, como a senhora pretende melhorar a qualidade do serviço oferecido à população? Então, nós temos o nosso comitê em defesa da água, do qual eu faço parte também. Nós fizemos uma reunião com Ondas, que inclusive nos deu muito apoio para barrar a privatização. E nós fizemos um estudo que a melhor maneira da gente levar o DAI é por autarquia, mas não qualquer autarquia. É imprescindível que essa autarquia tenha controle da população, que tenha qualquer projeto que tenha envolvido o sistema de autarquia na água e no esgotamento de Jaguariúna, que passe por plebiscito popular. Isso vem, inclusive, de acordo com o que eu defendo no meu programa de governo, que é o orçamento participativo. Que é a pessoa decidindo junto comigo como investir o dinheiro da prefeitura. Então, a população também tem que fazer parte dessa decisão nas autarquias. Para falarmos sobre saúde, a senhora, no seu plano de governo, tem alguns pontos aqui específicos sobre a saúde e alguns deles ligados também
a questões sociais. Por exemplo, a criação de ambulatórios para atender a comunidade LGBTQIA+, com atendimento de profissionais de saúde, incluindo o atendimento especializado para a transição de pessoas trans. Jaguariúna tem profissionais já que possam fazer isso? Há um estudo de onde eventualmente poderia ser o acolhimento a essa comunidade? E, de certa forma, a senhora não acredita que isso possa afastar um pouco o público conservador que eventualmente votaria na sua candidatura? Eu acredito que não. Primeiro porque eu acredito na humanidade das pessoas. Conservador ou não, as pessoas, elas têm alguma empatia por outras, né? Tudo vai depender de como isso é abordado. Primeiro que o atendimento ele precisa ser especializado. Então, eu preciso ter pessoas que são treinadas para fazer esse atendimento. Inclusive para pessoas trans, principalmente, porque elas passam por um trabalho de psicológico preparatório para fazer as cirurgias, para entender a mudança do seu corpo. E isso não pode ser jogado fora num atendimento que é feito de qualquer jeito. Então, as pessoas que vão passar por esse atendimento, elas precisam de ter um treinamento. Esse levantamento, se existe pessoas já capacitadas na região, é difícil de saber porque nós não temos esse atendimento previsto na nossa cidade. Aliás, nós temos um grande problema, nós temos uma delegacia da mulher que não tem uma delegada para atender, que é outro problema. E também passa pela questão da saúde, né? No atendimento a uma mulher vítima de violência, quando ela chega também ali no pronto-socorro, nos primeiros atendimentos. Isso precisa também passar por um treinamento anterior. E o local que você falou, nós podemos descentralizar isso. No meu programa de governo, nós temos o ponto de encontro, que são locais culturais nos bairros, para descentralizar a cultura que hoje ela é segregadora também e elitizada na nossa cidade. Esses pontos de encontro também podem ser locais que não seriam necessariamente de saúde, mas que podem prestar esse serviço no atendimento e na recepção das pessoas. Candidata, nessa reta final aqui da nossa entrevista, a senhora também fala a respeito de moradia no seu plano de governo e recentemente o governo federal assinou um convênio para a construção de 115 casas pelo Minha Casa Minha Vida para atender moradores de baixa renda. Esse número pode ser ampliado? Esse número é considerado suficiente para esse primeiro projeto? E de que maneira a senhora pretende trazer cada vez mais recursos federais, uma vez estando no mesmo partido do presidente Lula? É insuficiente. Para você ter uma ideia, nós temos em torno de 20 mil pessoas na nossa cidade que ganham abaixo de um salário mínimo. Isso dado do IBGE de 2022. Claro que era a época de pandemia, isso pode ter mudado, né? A gente pode estar numa situação um pouco melhor, mas longe de ter abarcado todas as 20 mil pessoas. Então nós precisamos de casa popular. Só que nós estamos com um grande problema em Jaguariúna, que o atual governo, aliado inclusive agora a um dos candidatos, esse governo deixou explodir a especulação imobiliária. Então, o serviço de tratamento de água, ele não acompanhou esse crescimento porque não houve investimento suficiente. E nós temos, se eu não me engano, em torno de 34 empreendimentos imobiliários nos últimos 10 anos. Tem um agora que vai começar a construção para 4 mil pessoas morando lá dentro. E para a classe média, média alta. E a população mais pobre está abandonada. Como eu tenho o apoio, inclusive, do nosso ministro Padilha, né? A gente tem essa interlocução. Inclusive, nós trouxemos para Jaguariúna uma nova UBS e um hospital de parto normal. Essa conversa a gente já está fazendo para poder trazer mais casas. Mas 115 não dá nem para o começo. A gente precisa investir em pelo menos mais 1.000 moradias. E com responsabilidade, não pode ser cubículo, como foi feito em São Paulo. Tem que ser casa digna para os moradores, onde eles possam viver com dignidade. E que essa casa, daqui a 10 anos, 20 anos, ainda esteja em pé. Que não seja com material reciclado, material ruim.
As pessoas têm mania de fazer para as pessoas pobres construções que não são dignas, achando que as pessoas, por serem humildes, não podem morar em local decente. Nós conversamos com a professora Rita, candidata do Partido dos Trabalhadores, o PT, à cidade de Jaguariúna. Candidata, temos ainda 30 segundos para suas considerações finais. Fique à vontade, o tempo é da senhora. Obrigada. Eu queria dizer agora para você, eleitor de Jaguariúna, que a única mudança que a gente tem realmente para fazer na cidade é com uma mulher no governo, com o PT, que tem uma visão para o social. A nossa campanha diz basta dos mesmos, porque agora, nesse exato momento, aí na cidade, a campanha que está sendo feita são com os mesmos. O atual vice de um dos candidatos era secretário de governo do atual governo do Gustavo Reis. Então, nós precisamos de mudança, nós precisamos lutar para melhorar. Tempo, candidata. Muito obrigado, viu, pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Seguimos com a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Amanhã também conversando com o candidato à Prefeitura da cidade de Jaguariúna.